Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os polos. Boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se. E aí, tudo bem com vocês? Já estão aí em ritmo de fim de semana, né? A nossa última aula desta semana, né? Como vocês sabem, as nossas aulas ocorrem às terças, quartas e sextas-feiras, né? As quartas-feiras ocorre aí com o professor Assis e dia de terça e sexta, né? Eu, professor Francisco Souza, ministro as aulas. E aí, tudo bem com vocês? Lembram do último conteúdo que nós trabalhamos? Nós trabalhamos aí referente ao processo de ocupação do nosso estado, né? Desde o nosso início, nós trabalhamos, né? Nós estamos trabalhando o processo de ocupação do nosso estado, né? História do Piauí destacando o processo de ocupação do nosso estado. Então, nós falamos lá da colonização, nós falamos, né, da economia e na aula passada nós destacamos a importância da urbanização. E hoje, galera, hoje nós vamos trabalhar uma outra temática, né? Hoje nós vamos trabalhar cultura e religiosidade piauiense. Porém, para entrarmos mesmo direto na cultura e religiosidade do nosso estado, nós vamos fazer uma introdução, né, para destacarmos para vocês o que vem a ser, né, cultura, tá? Então, nós vamos trabalhar esse tema aí durante umas 3 aulas, tá? E aí, pelo menos hoje, nós vamos fazer uma parte introdutória para que vocês compreendam melhor esta temática, tranquilo? Então, deixe-me ver quem é que está conectado. Nós temos conectado, né, via o nosso IPTV, o polo aí de Alvorada do Gurgueia 2, Betânia 3, né? Betânia 3, assim como o polo de Baixa Grande do Ribeiro 10, Guaribas, Pimenteiras 3, Uruçuí, né? Nosso polo aí de Uruçuí, né? Uruçuí, a terra aí do agronegócio, está conectado conosco, além da galerinha que está conectado via YouTube, né? Nós temos aí, deixa-me ver conectado, o Ezequiel, né? O Ezequiel Santana, né? O Ezequiel aí da Unidade Escolar Luiz Ubiraci, né? Luiz Ubiraci, em Isaías Coelho, assim como a Sofia França, né? Também assistindo a nossa aula aí, né? De Isaías Coelho, né? E ela é estudante da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. Galerinha, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, né? De já agradeço aí o seu prestígio, né? De estar assistindo aqui a nossa aula, assistindo a minha aula, né? E assistir as demais aulas do nosso canal Educação, né? Afinal de contas, aqui nós somos uma equipe, nós somos um time, né? E eu agradeço muito a participação, a frequência, né, de vocês aí do outro lado. Tranquilo? Boa tarde, Jéssica Carvalho. Olha, a Jéssica Carvalho também da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Galerinha, nós só temos uma hora aula, nós só temos uma aula, então vamos partir para o nosso slide, vamos lá dar início. Gente, olha só, como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui algumas informações introdutórias da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza. Além da disciplina, né, eu destaco aqui para a disciplina, a nossa eletiva Nas Trilhas do Piauí, né, a nossa viagem pelo nosso lindo Piauí, né. O conteúdo de hoje, cultura e religiosidade piauiense. Nosso Piauí é muito rico culturalmente, viu, galerinha? Vocês vão conhecer, vão saber disso nas aulas, nas nossas próximas aulas, tranquilo? A data de hoje, né? A data de hoje é este dia 19 de agosto de 2022. 19 de agosto de 2022. E no slide seguinte, o que nós temos, né? Nós temos aqui o nosso roteiro, né? O nosso roteiro aqui, né, que vai mostrar o passo a passo da nossa aula, destacando aqui o nome do conteúdo, cultura e religiosidade piauiense, os objetivos da nossa aula, né? O objetivo da nossa aula é fazer com que vocês saibam reconhecer os elementos próprios, né, da identidade cultural do município, né? Cultura material e imaterial, aspectos linguísticos, religiosos, culinária, lendas
etc. Né? Ainda tem mais ainda, ou seja, o objetivo da nossa aula de hoje é este, né? Reconhecer os elementos próprios da identidade cultural do município, cultura material e imaterial, aspectos linguísticos, religiosos, culinária, lenda, né? etc. Ou seja, ainda tem mais pontos que nós vamos conhecer. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide seguinte. Olha só, gente, no slide seguinte nós temos aqui essa primeira aula, né? Se trata de uma introdução, né? É um aspecto introdutório para que assim, nas aulas subsequentes, vocês entendem melhor os pontos relativos à cultura do nosso estado. Então, com relação à cultura, o que significa cultura, gente? Então, a cultura, né? Nós podemos destacar que cultura significa tudo o que é feito, aprendido ou compartilhado por membros de uma sociedade, tá? Então, nós podemos destacar os valores, crenças, comportamentos, símbolos, línguas e objetos materiais, né? Os objetos materiais também fazem parte da cultura, tá? Então, a cultura ela é formada, né, pela cultura material e cultura não material, tá? E aí, na cultura, essa cultura não material, né, quando a gente destaca aqui questão de valores, crenças, comportamentos, símbolos, línguas, né? No caso da cultura não material, é exatamente aquela cultura, né? Formada por aspectos intangíveis, aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente não pode apalpar, tá? Dando continuidade aqui, com relação à sociedade, sociedade significa, tá? Um grupo de pessoas que vivem em um território definido e que compartilham uma cultura, tá? Então, evidentemente, cultura é um componente fundamental de uma sociedade, viu, galera? Então, cultura é um componente fundamental de toda a sociedade, tá? E aí nós sabemos que a própria imagem que vocês estão vendo aí à direita do nosso vídeo, né, mostra que o nosso mundo, né, o nosso planeta, né, tem uma diversidade cultural muito, muito grande, tá? Então, a cultura ela não é algo igual, né? Ou seja, ela não é algo uniforme. Se nós observarmos pelo mundo, nós vamos nos deparar com diversos aspectos culturais, tá? Com uma heterogeneidade cultural muito grande e que determinados hábitos culturais, né, até mesmo eles espantam, né, quem não faz parte daquela cultura, né, quem não integra aquele país, né. Acredito que vocês já devem, por exemplo, em termos de vestimenta, né, a vestimenta que nós observamos, mulheres do Oriente Médio, né, daquela região ali árabe, usarem, né, e alguns daqueles países árabes, né, eles são mais rigorosos, né, como por exemplo o próprio Paquistão, ou melhor, o Paquistão não, o Afeganistão, que tem uma visão deturpada, né, do islamismo, né? Então, eles tratam a mulher de uma forma assim muito, vamos dizer, desrespeitosa, né? E de uma forma muito opressiva, tá? E aí vocês podem observar que lá a mulher, a vestimenta, né? Por completo, né? Vamos dizer assim, né? O corpo todo, né? Inclusive, nem os olhos não dá para ver, né? Aquela vestimenta que eles acham, né? Consideram aperfeiçoada, né, para a mulher de acordo com as leis do Alcorão, tá? Então aí são detalhes, aspectos culturais que nós podemos observar, né, que destoam muito da nossa, por exemplo, aqui do nosso país. É só um exemplo, né, para que vocês, né, imaginem aí em outros aspectos, né, outras características culturais, né, de outras partes do mundo, bem diferente das nossas. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, como vocês podem observar aí na introdução, né, cultura significa tudo que é feito, aprendido
ou compartilhado por membros de uma sociedade, né? E essa cultura, ela passa, né, de geração para geração, então ela é tudo que é feito, aprendido ou compartilhado por membros de uma sociedade, né? Ou seja, se refere a valores, crenças, comportamentos, símbolos, línguas e objetos também. Aí entra a parte física, objetos materiais, tá? E a sociedade, ela significa um grupo de pessoas que vivem em um território definido e compartilham uma cultura, tá? Lembrando que cultura é algo humano, tá? Evidentemente, cultura é um componente fundamental, né, de toda a sociedade. Eu estou observando aqui, no transcorrer da nossa aula, né, a entrada de mais polos, aí eu peço a vocês que façam um esforço maior, né, de estarem presentes a partir do início da aula, não só desta aula, né, da aula desta disciplina nas trilhas do Piauí, mas como das demais disciplinas, né, que vocês assistam desde o início, para não ter o aprendizado, né, para não ter o entendimento comprometido, tá? Faço esse esforçozinho, ok? Gente, olha, no slide seguinte, o que nós podemos observar? Nós podemos observar, né, mais detalhes acerca da cultura, tá? Acerca do que vem a ser da definição de cultura. Então, olha só, como vocês podem observar, a cultura, ela influencia crenças e comportamentos, né? Então, essa cultura, ela vai influenciar crenças e comportamentos. Então, por exemplo, alguém que mora no Brasil, né, provavelmente tem hábitos diferentes de pessoas que moram em outros países, né? Nos Estados Unidos, na China, na Índia ou na França. Tá? E aí, com relação aqui ao nosso país, né, quando você observa países do Oriente, aí é que os nossos hábitos culturais são diferentes mesmo, né? Se entre países do Ocidente, né, tem diferenças culturais, imagine quando você vai observar os hábitos culturais dos países do Oriente, né? A cultura influencia não apenas a língua, né? Então, a cultura influencia não apenas a língua, né, mas até a linguagem corporal. É isso, galera. Até a linguagem corporal das pessoas, tá? Ou seja, a forma como se cumprimentam e os valores considerados importantes, né, também é influenciada aí pela cultura. Então, a cultura influencia não apenas a língua, mas até a linguagem corporal, né? A gesticulação da pessoa, o comportamento, né? A forma como se cumprimenta e os valores considerados importantes. Aí, só pela imagem que vocês estão vendo aí ao lado, você vê que pela vestimenta, né? Ó, isso aí mostra, né, aspectos culturais de determinados povos. Ó, por exemplo, aqui, ó, olha só, com relação aqui nós temos o esquimó, né? Olha o tipo aí de vestimenta. Diferente das outras, né? Tudo bem que lá onde ele vive vai influenciar a questão climática, né? O clima rigoroso, aí ele veste uma vestimenta mais densa, exatamente para se proteger desse clima. Mas você vê que o próprio desenho, né, ou alguns detalhes, caracterizam esse tipo de vestimenta típica deles, né? Assim como, por exemplo, aqui a figura da indiana, olha, aqui a indiana, você vê a vestimenta, não só a vestimenta, como o próprio jeito que ela... e aí você, comparando aqui com o Brasil, ó, você não é habitual você ver as pessoas fazer esse gesto aqui, né? Quando junta as mãozinhas assim, né? Quando é uma oração, uma reza, tá? Torcendo para que algo dê certo. O outro exemplo aqui, né, pela vestimenta, isso aqui é um francês, né? E aí, um produto típico daquela região, olha só, mostrando aí um dado cultural típico daquela região, o pãozinho francês, né, que ele está destacando aí, que você vê um mexicano, né, o sombreiro, você vê aqui esse outro dado da vestimenta, aqui você vê um árabe,
própria vestimenta mostra aí, né? Uma pessoa daquela região. Aqui você vê tudo indica que é um chinês, né? Aqui uma japonesa, a própria vestimenta nos leva, né? Mostra. E aqui, finalizando, você vê uma batava, né? Batava é relativa ao holandês, né? Você vê aqui a vestimenta, você vê aqui até as tulipas, né? Que é típica caracterizam culturalmente muito aquela região dos Países Baixos. Então você pode ver, né, que a cultura ela influencia crenças e comportamentos, né? E aí você vê que alguém, por exemplo, que mora no Brasil, provavelmente tem hábitos diferentes de pessoas, não só hábitos, mas a própria vestimenta também mostra, né, de pessoas que moram em outros países. E aí nós falamos que quando se trata, né, de pessoas, né, que moram na parte oriental, aí é que essas diferenças culturais são maiores, né, são mais amplas. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? O nosso amigo aí de Baixa Grande do Ribeiro, boa tarde, assim como os nossos amigos de Betânia aí, dando aí seu boa tarde via o nosso IPTV, assim como a nossa amiga Priscila Carvalho, né? Priscila Carvalho Souza, lá da escola Luiz Ubiraci, em Isaías Coelho. Olha, galerinha de a galerinha de Isaías Coelho, né? Da escola Luiz Ubiraci, conectada em massa aqui no canal Educação. É a Lívia Lacerda, é a Priscila, é o Mixael, né? Mixael, é o Matheus, tá? Então, muita gente aí de Isaías Coelho conectada aqui no nosso canal Educação. Valeu, Isaías Coelho. Parabéns aí para a escola Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Qualquer dúvida, galera, coloca aí no chat. Não conclua, né? Não termine nossa aula ficando com dúvidas, tá? Afinal de contas, sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega. E no slide seguinte, o que é que nós podemos observar? Nós temos aí o que a nossa introdução, né, já é o suficiente para nós respondermos uma questão, né? Então, na nossa primeira questão, diz o seguinte: o antropólogo inglês Edward Taylor foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo este estudioso, né, ela representa o quê? Então, de acordo com o seu estudo, né, a cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, de acordo aí com o antropólogo inglês Edward Taylor, né, aquilo que ele, por meio dos seus estudos, né, aquilo que ele definiu como cultura, é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, olha só. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar... Vamos lá, gente. O que diz a letra A? A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. A cultura é universal, galera, e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre arte, as leis e a moral. Quer dizer que a cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. Letra C. A cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Letra D. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade, né? E aí, finalizando a letra E, a cultura gera determinados padrões que são considerados corretos e utilizados por todos.
Cuidado com essas alternativas, esses tópicos que generalizam muito, tá? E aí, galera? Primeira questão, de acordo com o que nós observamos até agora. E de acordo também com o que vocês já sabem, né? Acredito que isso não é novo para vocês. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar? É o que consta na letra A? É a alternativa B, C, D ou E? E aí, os nossos amigos bem participativos aí da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, aí de Isaías Coelho, assim como os nossos amigos que estão nos assistindo pelo IPTV, né? Galerinha de Alvorada do Gurgueia 2, Betânia 3, Baixa Grande do Ribeiro 10, Guaribas, Jeruminha 2, Pavoçu 1, Pimenteiras 3, São Francisco, ainda não tinha falado em São Francisco hoje, né? São Francisco do Piauí 5, São João do Arraial 2. E aí, gente? Olha aí, a nossa amiga Simone está destacando, a Simone aí da Escola Luiz Ubiraci, está destacando que é a letra B de bola. Os nossos amigos aí que estão pelo IPTV e os demais que estão no YouTube, concordam com a Simone? Olha aí, só um realce para destacar o esforço aí dos nossos alunos. Ó. A Maria Lucilene, né? Ou melhor, é a Islane, né? A Islane Thaís, né? Ela está destacando aí que é da escola Luiz Ubiraci e mora na comunidade Caraíbas, né? A comunidade quilombola, né? Comunidade Caraíbas, né? No município de Isaías Coelho, né? Ou seja, a galerinha aí tentando superar as dificuldades para conseguir conquistar algo melhor e vai dar certo, né? Pode continuar com esforço, com empenho de vocês, tá? Com garra, né? Paciência, né? Porque é um processo, não vem logo ali imediatamente, né? Mas vai dar certo. Olha aí, a Thaís, o Raiz Santos, né? O Raiz Santos está destacando que é a letra C. Maria Lucilene destaca que é a B, o Mixael destaca que é a alternativa C. Olha só, galera, você que optou pela alternativa C, né? Julga a C como correta, é exatamente a letra C. A cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Observe aí que está uma alternativa bem completinha, né? Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar, né, que a cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Tranquilo? Alguma pergunta? Oh, desculpa, minha amiga Rai, né? Porque o nome está incompleto, né? O nome que está aparecendo aqui via YouTube, né? Dá a entender que se trata de uma pessoa do sexo masculino, mas é a nossa amiga Rai, né? Aí de Isaías Coelho. Então, olha só, gente, avançando para o próximo slide. Cultura, agora vamos destacar a cultura material e não material. Apesar de muitas diferenças entre culturas, né? Mas algo que é comum, todas são constituídas por dois elementos fundamentais. Então, observe que, apesar das muitas diferenças, né, entre culturas, todas são constituídas, tá, por dois elementos fundamentais, né, a cultura material e a cultura não material, né, ou seja, a cultura imaterial. Ok? Então, apesar das diferenças entre culturas, mas um ponto em comum é que todas são constituídas por dois elementos fundamentais, cultura material e cultura não material. Essa cultura não material também chamada de cultura imaterial. Então, no caso da cultura material, o que vem a ser essa cultura material? Pronto, canetinha aqui. Vamos ativar aqui a nossa caneta. A cultura material, galera, ela engloba os objetos físicos, né? Aquilo que é palpável, tangível, de uma sociedade.
Ou seja, as ferramentas, a tecnologia, né? As vestimentas, como nós mostramos anteriormente, né? Naquela imagem lá que pela vestimenta você identifica, né? Tem ideia de qual país, de qual parte do mundo aquelas pessoas são. Então, as vestimentas, os meios de transporte, tá? Etc. Por exemplo, alguns símbolos da cultura material do Brasil, né? Cultura material do Brasil, a gente pode destacar aqui o telefone celular, o computador, né? Que são mais populares, né? O iPod. Então, isso destaca alguns símbolos da cultura material do Brasil, né? Mas, claro, né? Não, são inúmeros, né? Os símbolos da cultura material do nosso país. O que vocês observaram aí abaixo é apenas para exemplificar, tá? Aí na imagem você vê aí um exemplo aí de um símbolo, né? Da cultura material, né? Lá do Egito, né? Você vê aí essas pirâmides, né? Bastante antigas, né? Patrimônio aí da humanidade. Perguntas? Dúvidas? Podemos avançar? E agora a perguntinha básica. Está compreensível? Diga aí sim ou não. Pode ser bem sincero. Estão entendendo? Que o importante é vocês compreenderem, viu? Vocês é que são o foco, né? O elemento mais importante aqui do canal Educação, né? Ou seja, é você aí, nosso aluno, tá? Por isso essa atenção especial. Estão compreendendo? Galerinha aí via YouTube, a galerinha via IPTV. Nossa amiga Rai está destacando que sim, né? Rai Santos, né? Está destacando que sim. E os demais, né? Estão compreendendo? Posso avançar? Gente, no slide seguinte, olha só. Agora nós vamos destacar aí a cultura não material, né? Cultura não material. Então, o que vem a ser essa cultura não material? Gente, a cultura não material, ela se destaca, ela compreende os aspectos intangíveis. Intangíveis é aquilo que não é palpável, né? Aquilo que não você não pode tocar. Então, ela compreende os aspectos intangíveis de uma cultura. Os valores. Você toca nos valores? Não. Impalpável, né? Os valores e crenças que influenciam seus membros, né? E que os diferenciam, né? Dos indivíduos que constituem outras sociedades. Tá? Olha abaixo o exemplo aí, tá? Que faz parte da cultura imaterial, no caso brasileira, né? Cultura não material. Né? A prática, a arte da capoeira, né? Essa dança, essa arte, né? Faz parte da nossa cultura e, mais especificamente, né? Representa, é um exemplo da cultura imaterial, da cultura não material. Tá? No slide seguinte, olha aí, nós temos agora o destaque para os elementos culturais, né? Os elementos culturais. Então, cultura é a língua, os símbolos, as normas, os valores, as crenças, os rituais e os artefatos, né, que fazem parte de toda a sociedade. Então, essa parte é uma parte bem esclarecedora, tá? Ou seja, a cultura, ela representa o quê? Ela é a língua, ela é os símbolos, as normas, os valores, as crenças, os rituais e os artefatos que fazem parte de toda a sociedade. Agora vamos analisar cada um dessas expressões aqui, que nós destacamos que integram a cultura. Começando aqui pela língua, tá? A língua é a forma de comunicação que permite que por meio de palavras, informações sejam transmitidas a um indivíduo ou a um grupo de pessoas. Então, a língua ela tem essa função, né? Ela é a forma de comunicação que permite que, por meio de palavras, informações sejam transmitidas ao indivíduo ou a um grupo de pessoas, ou seja, ela permite,
né, a comunicação, né, entre as pessoas, tá? Ela possibilita a comunicação. Ela é transmitida de geração em geração, tá? E aí a maioria dos cientistas sociais acredita que a forma como a sociedade utiliza a língua revela o que seus membros, né, consideram, né, importante, né? E aí outro ponto, a comunicação, muito importante, não verbal, ou seja, expressões faciais e movimentos corporais, tá? Também fazem parte da cultura. Tá? E aí na imagem que você vê ao lado, né, nós falamos de língua, né, e aí a língua ela faz parte da cultura, e nós sabemos que a cultura ela é diferenciada, né? Quando você olha o mundo, o conjunto, você vê que a cultura ela é diferenciada, e assim nós temos uma diversidade de línguas, né? E a imagem aí que vocês estão vendo à direita do vídeo, né, mostra a expressão bem-vindo em vários idiomas, né? Mostrando o quê? Procurando destacar a variedade de línguas, né? Você vê aí bem-vindo em várias, sendo representado aí em várias línguas, né? Desde o inglês, o espanhol, o francês, tá? Então, o italiano, você vê aí ele escrito em várias línguas, né? E aí é só um resumo, tem muito mais, né? Ou seja, você vê que são várias as formas de representar, e você constata que são, ou melhor, você constata que há uma presença de várias línguas, né, falada pelas pessoas do nosso planeta, né, mostrando assim a diversidade cultural. Outro ponto, toda cultura ela é repleta de símbolos, tá? Estes evocam, representam ou substituem algo abstrato, né, ou ausente, e geralmente despertam reações e emoções entre as pessoas, né, que os consideram significativos, tá? Entre as pessoas que os consideram significativos. Alguns objetos são símbolos importantes, né? Por exemplo, uma bandeira nacional simboliza um país, né? E possui uma conotação, né, patriótica. Porém, galerinha, se este símbolo, né, no caso a bandeira, né, for violado, né, for degradado, né, isso mostra o quê? Isso mostra desrespeito, né, por parte daquele que está fazendo aquele processo, né, executando aquela ação com relação ao país que aquela bandeira representa. Nós observamos em momentos aí de manifestação, né, ali na Palestina e em partes do Oriente Médio, pessoas, né, nos grupos, queimando a bandeira dos Estados Unidos, né, porque para os Estados Unidos naquela região não é muito bem visto, né. Inclusive, alguns acusam como sendo os Estados Unidos, né, o causador, né, o incentivador de vários conflitos que há naquela área. Então, para agredir aquele país, muitos colocam fogo na bandeira ou pisam, né, pisoteiam a bandeira, exatamente para mostrar a sua insatisfação, né, para mostrar a rejeição com relação ao país. Tá? Embora toda a população não seja culpada, né? A gente tem que ver quem está no poder, mas aí eles terminam fazendo isso com a bandeira exatamente, né, para mostrar a sua insatisfação com o país, e é uma forma de agredir aquele país. Ok? A maioria das religiões também possui símbolos, tá? Então, a maioria das religiões, religião é que é rica em símbolos, né? A maioria das religiões também possui símbolos, né? Olha o exemplo aqui na imagem, né? Esse animal aqui, né, você pode ver esse bovino, vocês sabem que lá na Índia, né,
figura bovina, no caso a vaca, ela é tida como sagrada. Inclusive, isso faz com que a Índia tenha um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, exatamente por fazer parte daquela cultura o hábito de não consumir carne bovina, carne de vaca, porque esse animal é tido sagrado, né, pela religião hinduísta, né, pelo hinduísmo. Né? Inclusive, acredito que você já deve ter visto aí imagem na TV, quando retrata aquele país, quando mostra aquele país, hora vez outra você vê vacas, bois andando livremente pelas ruas lá da Índia, né? Junto com carros, né? E não são tangidos, não são agredidos exatamente devido ao respeito que aquelas pessoas têm com esse animal, né? Em razão dessa simbologia. Tranquilo? Perguntas? Então vamos lá. Olha só. Apesar de serem apenas objetos, então, apesar de serem apenas objetos, os símbolos possuem grande importância, tá, para seus seguidores, tá? Possui grande importância para seus seguidores. Por exemplo, o ato de queimar, como nós já destacamos aqui, né? Queimar a bandeira de um país é considerado um grande desrespeito, né? Apesar, aí você imagina assim, quem não representa aquele país? Aí imagina, nossa, mas é só um pedaço de pano, um pedaço de plástico? Não, mas aquilo ali simboliza aquelas cores, aquele desenho, tá? O que está contido naquele pedaço de pano, naquele pedaço de plástico, simboliza, né, um país, né? Um grupo de pessoas, né? Uma população. Né? E aí, esse ato de ou queimar a bandeira ou pisotear, tá? Acho que vocês acompanham os meios de comunicação e devem ter visto que recentemente, né, nos Estados Unidos, uma cantora brasileira pisoteou a bandeira nacional, né, a bandeira do próprio país dela, né, do nosso país, bem desnecessário para mostrar sua insatisfação. Mas só que é um detalhe, né? A insatisfação política dela, né, a forma dela manifestar sua insatisfação política terminou, né, ela manifestou, mas agredindo o todo, né, o país. Agredindo o país, já que a bandeira, é um símbolo, né, a bandeira nacional representa o país. Tá? Avançando para o slide seguinte, olha só, as sociedades também possuem símbolos não verbais. Então vamos lá. As sociedades também possuem símbolos não verbais, né? Ou seja, gesticulações ou movimentos feitos com as mãos, né? Que aí há o seguinte detalhe, né? Certos movimentos que nós fazemos aqui no Brasil, mostrando que algo é positivo, mostrando que está tudo bem, em outros países pode ser considerado até obsceno, viu? Aí para você ver, né, essa questão da diferença cultural, né? A interpretação. Então, olha só, as sociedades também possuem símbolos não verbais, gesticulações ou movimentos feitos com as mãos, ou braços, ou outras partes do corpo, né, que transmitem ideias e emoções. Então, aí abaixo você vê a diferença. Uma gesticulação, uma certa gesticulação feita nos Estados Unidos, que significa, por exemplo, ok, que está tudo bem, mas no Brasil, né, significa algo completamente diferente, né? Sendo considerado obsceno, ofensivo, e assim em outras partes do mundo. Né? Algumas gesticulações que nós fazemos, né, em outras partes do mundo que as pessoas têm outra cultura, pode ser mal interpretado. Pode ser obsceno, pode ser desrespeitoso, tá? Pode ser até mesmo atingindo até a religião daquela pessoa, né? Eles podem interpretar que aquilo ofende a religião daquele grupo, mas tudo isso se deve exatamente à questão das diferenças, né? Da variedade,
grande variedade cultural que há no mundo, ok? As culturas também variam, né? As culturas também variam muito quanto às suas normas, né? E formas de comportamento. Né? E aí essas normas, elas são princípios e preceitos, né? Ou seja, são as expectativas da sociedade. Então, a forma como se espera que seus membros se comportem em dadas circunstâncias. Né? E aí, claro que dependendo da cultura, as normas podem variar muito, tá? Dependendo da cultura, as normas podem variar muito. Ok? E aí abaixo nós temos os valores, né? Esses valores, galera, de uma sociedade são os princípios, né? Ou os padrões aceitos, né? Ou seja, aquilo, né, que é tido como certo ou errado, né? Bom ou ruim. Dependendo da sociedade, os valores podem variar muito, né? Por exemplo, no Brasil, muitas mulheres consideram que ser magra é sinônimo de beleza, né? É só observar que a maioria das modelos profissionais, né, são bem magras, né? Ou seja, tem aquele padrão. Mas já em outro país, como no caso aí é Gana, e em outros países, né, ali do Oriente, o fato da mulher ser considerada magra, ela não é vista como bela, né? A mulher, para eles lá, a mulher é vista como bela, né? Exatamente quando ela é robusta, né? Ou seja, já em Gana são consideradas belas as mulheres robustas, né? Não as magras, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, olha só, por exemplo, né, com relação aí, nós destacamos as normas, né? Então, nós observamos que isso, né, com o decorrer do tempo, né, isso pode alterar, né? Isso pode passar por mudanças, né? E aí a gente pode destacar até a própria entrada da mulher no mercado de trabalho, tá? Essa conquista de direitos, né, que ela vem conseguindo, a questão do divórcio, que no passado não era bem visto. Com o decorrer do tempo, essa visão passou a mudar, tá? Avançando para o nosso próximo slide, o que nós podemos destacar? A cultura real, né? Essa cultura real, galerinha, ela constitui os valores e normas que uma sociedade segue. Essa é a cultura real, né? Ou seja, esse conjunto de valores, né, e normas que uma sociedade segue. Já a cultura ideal, ela é o quê? Ela é um conjunto de comportamentos, né, que a sociedade considera positivos, mas que não necessariamente é seguido, né, por seus membros, né? Então, essa é a diferença entre cultura real e cultura ideal. Tá? As crenças são opiniões adotadas com fé e convicção e que são sustentadas, né, pelos valores de uma sociedade. Então, as crenças elas se referem às opiniões adotadas com fé e convicção e que são sustentadas pelos valores de uma sociedade. Por exemplo, a sociedade, né, norte-americana crê no direito da livre expressão, né? Lá tem muito essa questão da liberdade, né? Expor o que as pessoas pensam, né?
mesmo que o outro não, mesmo que não haja grande concordância, mas há essa questão da liberdade de expressão, esse direito, ou melhor, essa defesa do direito à liberdade de expressão. Então, a sociedade norte-americana crê no direito da livre expressão, no direito, né, de uma pessoa falar o que quiser a respeito de seu país e do seu governo. Sem o quê? Sem ter medo de sofrer represálias, tá? Sem ter medo de sofrer represálias, sem ter medo de sofrer alguma penalidade, né? Com relação às crenças, né? Aqui vocês podem observar, né, uma manifestação religiosa, né? Uma manifestação religiosa, uma manifestação típica da nossa cultura afro, né? Ou seja, isso faz parte, né? Como vocês sabem, o nosso processo de colonização, né? A formação do nosso povo, né? Ele tem a matriz europeia, o português, a matriz indígena, né? O indígena que já estava aqui, né? O dono da terra, e trazido para cá veio o africano. Então, nós temos características, né, na nossa cultura, né, geradas aí trazidas, né, representadas pelos oriundos, né, descendentes de africanos. Né? E aqui o exemplo, vocês podem observar, né, é um tipo de ritual que a gente característico da matriz africana, que aí nós temos o candomblé, nós temos o umbanda. Rituais ou cerimônias, né? Rituais ou cerimônias culturais variam de sociedade para sociedade. Os rituais marcam as tradições da vida, né? Refletem e transmitem de geração em geração as normas de uma cultura, né? Exemplo aí as cerimônias, né, de formatura são exemplo, né, de tais rituais, né? Elas seguem aquele padrão ali, e aí essas cerimônias elas representam o quê? Um exemplo de tais rituais, né? Ou seja, isso marca transições da vida, reflete e transmite de geração em geração as normas de uma cultura. Já os artefatos, olha aqui os artefatos, estão observando? Aí os artefatos, eles já representam a vestimenta, já representa algo palpável, algo físico, tá? Os artefatos, né, objetos manufaturados, constituem outro importante elemento da cultura. Em sociedades mais simples, os artefatos são as ferramentas utilizadas para o trabalho, as cabanas, né, construídas para habitação e as vestimentas típicas de seus habitantes, né? No caso da sociedade indígena, os artefatos, né, são as ferramentas utilizadas para o trabalho, para a caça, é o arco, a flecha, né? São as cabanas construídas, a oca, as vestimentas, né? Que inclusive aquela vestimenta, ela é típica, ela caracteriza aquele habitante. E aí o destaque para esse ponto, né, é exatamente, né, o fato de nós destacarmos agora algo que é físico, né? Ou seja, isso aqui, olha só, esses colares, tá? Esse objeto que você observa aí em destaque, né, no círculo, isso aqui é palpável, né, tocável, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estão compreendendo? Podemos avançar? Lembrando, gente, que nesse primeiro momento, né, nós estamos tratando aqui de cultura e religiosidade piauiense. Porém, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma introdução, né, exatamente para que vocês, né, possam entender, compreender melhor esta temática, tá?
E aí nós não vamos findar apenas nesta aula, esta temática vai ser abordada pelo menos umas 3 aulas, né, para que nós, tudo não vai ser possível, né, já que o nosso estado culturalmente é muito rico, tá? Valorize o nosso estado, tá? Mas nós vamos estudar o principal, aquilo que mais se destaca com relação à nossa riqueza cultural e à religiosidade do nosso estado. Olha aí, o que nós temos no slide seguinte? Hierarquia de culturas, né? Hierarquia de culturas, né? E aí, essa hierarquia de cultura, o detalhe, né? Observando a cultura do próprio lugar, né? Não é hierarquia de cultura no sentido de achar que a cultura estadunidense, norte-americana, é superior à cultura árabe, né? A cultura típica da Itália, do Reino Unido, é superior à cultura lá da Indonésia, né? Não é dessa forma. Essa forma aqui que nós estamos estabelecendo, né? Hierarquia de culturas é dentro de uma própria cultura, né? Analisando ali um determinado país. Então, olha só, essa diversidade cultural significa a existência de várias culturas e de diferenças culturais. Toda sociedade possui sua própria cultura, né? Mas a diversidade cultural pode existir também. Aí é onde entra essa parte aqui, ó, hierarquia de culturas, né? Mas a diversidade cultural, tá, pode existir também dentro da própria sociedade. E aí essa hierarquia que nós vamos observar aqui é dentro da própria sociedade, ok? É o que ocorre quando há subculturas e contracultura, tá? É o que ocorre quando há subculturas e contraculturas. Nós vamos já saber o que vem a ser uma subcultura e contracultura. E aí vocês vão entender essa imagem, melhor essa imagem que está aí ao lado. Então, em sociedades onde há grande diversidade de pessoas, há geralmente um grupo que é maior ou mais poderoso que os outros. Isto é, uma sociedade é constituída por uma cultura dominante e por subculturas e culturas, ou melhor, e contraculturas, né? Então, observe que uma sociedade é constituída por uma cultura dominante, aquilo que a maior parte das pessoas seguem, praticam, e por subculturas e contraculturas. Então, observe a imagem que você vê na parte dominante, no topo, né? A maior parte da população, seguindo a cultura dominante. Mas aí, dentro, né, desse conjunto populacional, há pessoas que seguem subculturas ou contraculturas, tá? Olha só o que vem a ser a cultura dominante. A cultura dominante, tá, de uma sociedade é o grupo constituído pelo maior número de pessoas ou o grupo que exerce mais poder sobre os outros. E aí é importante ressaltar que um grupo, né, para exercer essa cultura dominante, não precisa ser constituído pela maioria dos habitantes de um país, né, para que seja a cultura dominante. O próprio exemplo, né, é na África do Sul. Na África do Sul, infelizmente a África do Sul ela passou uma grande vergonha, né? Exatamente, né? A África do Sul, no século passado, ela passou uma grande vergonha, que foi o fato dela ter instituído um regime chamado de apartheid, que consistia, né, na segregação, na separação entre brancos e negros. Isso vigorou de 1948 a 1991. 1948 a 1991.
E aí, onde é que entra aqui o nosso exemplo? Olha só, na África do Sul, havia 4 vezes mais negros do que brancos. Porém, a cultura dominante, né, lá, quem dominava, era exercida pela minoria, pela menor parte dos habitantes. Essa menor parte dos habitantes, representada pelos brancos, né, que dominavam aquele país político e economicamente. A imagem aqui, ela procura retratar isso. A segregação lá era tamanha que numa parada, né, existia aqui um espaço destinado para brancos, olha aqui, e outro, né, voltado aqui para negros. Tá? E observe aí, né, a distância. Né? Isso fazia parte exatamente desse sistema segregacionista, né, que vigorou na África do Sul nesse período aí de 1948 a 1991, e aí mostrando que a cultura dominante lá era exercida exatamente por quem? Pela menor fatia, a menor parcela da população, né, que oprimia a maior parcela da população. Tranquilo? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. É apenas uma aula. Eu espero e torço que vocês tenham compreendido, né? O principal ponto é isso, é absorver, ter entendido aqui a nossa aula. Né? Mas por hoje é só. Desejo aí para vocês um bom fim de semana. E estudem também no fim de semana, né? Não vão apenas se divertir. Estudem, né? Ponham em dias, né, aquilo que vocês viram no decorrer da semana. Mas por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, galera. Até terça-feira. Tchau, tchau.